já desintegrados: Império Romano, Bizantino, Espanhol, Britânico e outros. O último grande império que governou o mundo é o Império dos Estados Unidos da América. Mas quem foram os homens que fundaram essa república que se tornaria a primeira potência mundial? No que acreditavam e como agiram homens como George Washington, Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson para fundar essa nação tão singular e polêmica? Acompanhe-nos para conhecer suas obras e suas vidas. Benjamin nasce em Boston, capital da colônia inglesa de Massachusetts, em 17 de janeiro de 1706. Filho de um fabricante de velas e sabão, que teve 17 filhos em 2 casamentos. Seus avós maternos, cristãos presbiterianos, emigraram da Grã-Bretanha décadas antes, fugindo da perseguição religiosa do rei Carlos I contra protestantes dissidentes. Isso não é irrelevante, já que Franklin será instruído na tradição. Sua educação formal foi interrompida aos 10 anos quando seu pai o retirou da escola, devido à situação precária da família. Apesar de integrado à fabricação de velas, Benjamin teve aulas com um tutor particular nos anos seguintes. Aqui sua curiosidade vai despertar intensamente, abrangendo várias áreas. Não à toa, em sua autobiografia chegou a dizer que quando criança sonhava em ser marinheiro e percorrer o oceano por toda a sua vida. Foi, portanto, de conhecido gosto pela natação e já naquela época teve sua primeira invenção, criando nadadeiras de mergulho. Claro, era rudimentar, tábuas amarradas aos pés e mãos, mas já revelava seu engenho. Essa habilidade levou-o, aos 12 anos, a trabalhar na gráfica do irmão, onde iniciou o ofício que seguiria por toda a vida. Sua experiência na gráfica abriu as portas para o mundo editorial, onde colheu vários sucessos iniciais. Seu irmão fundou um jornal em Boston, o quarto criado nas colônias. O jovem Franklin, aos 15 anos, quis colaborar com uma coluna rejeitada, o que o levou a escrever sob pseudônimo. Com isso, publicou ao menos 14 ensaios sobre temas como casamento, religião, moda e direitos, tornando-se popular entre os leitores. Naquela época, ele já impressionava com ideias. Porém, isso também gerou desentendimentos com seu irmão. E, finalmente, ele optou por deixar aquela gráfica para se mudar para Nova York em 1723 e logo depois para Filadélfia, tendo apenas 17 anos. Naquela época, Filadélfia era uma cidade que não tinha nem 50 anos de fundada e se apresentava como um símbolo da paz promovida pelas comunidades quáqueres. Na Pensilvânia, havia outras comunidades além dos cristãos protestantes? Chegou sem dinheiro, mas logo trabalhou como tipógrafo em uma gráfica e ficou lá por 2 anos. Nesse tempo, conheceu Deborah Reed, que cortejou até propor casamento. Embora não tenha ficado em Filadélfia, Franklin cruzou o Atlântico pela primeira vez e foi a Londres aperfeiçoar seu ofício de escritor. Lá permaneceu por mais 2 anos. Filadélfia, 1727, para aproveitar as oportunidades de negócio que viu. Aos 21 anos, ele já era impressor e editor na Pensilvânia e abriu uma gráfica, aproveitando uma grande oportunidade. Ao receber a incumbência e a autorização para emitir o papel moeda das colônias britânicas, resultado de bons lucros. Em 1730, Benjamin comprou o jornal semanal A Gazeta da Pensilvânia, o segundo criado na colônia. E assim ele o transforma em uma referência da imprensa. Durante 18 anos, ele também reatou com Deborah Reed, que durante sua ausência casou-se com outro homem, separando-se dele sem se divorciar. No mesmo ano nasceu o primeiro filho de Franklin, com outra mulher, sem detalhes sobre ela. Só se sabe que a criança foi criada por Benjamin e por Deborah, que já em 1730 decidiram então se casar. Finalmente, como o estado civil dela continuava sendo o de mulher casada, o casal só pôde realizar uma cerimônia privada para formalizar sua relação conjugal sem que ficasse registrada oficialmente. 2 anos depois, tiveram seu primeiro filho biológico.
Esse fato coincide com o início da maior aventura literária para Franklin, a criação do Almanaque do Pobre Ricardo, em 1732. Era um anuário com informações sobre astronomia, cultura, curiosidades, passatempos, conselhos médicos, calendário dos santos cristãos e outros temas. Esse anuário marcou uma era próspera para sua gráfica e tornou-se a segunda publicação mais famosa das colônias, atrás apenas da Bíblia. Franklin foi escritor, editor e diretor do almanaque, mas assinava como o pseudônimo Ricardo Saunders. Mesmo assim, deixou marcas de seu pensamento, princípios e até rejeição à escrita. Ele lia vorazmente e era assim que alimentava os mais diversos interesses que tinha sobre ciência, filosofia, política e religião. Outro destaque de sua imprensa nessa década foi o incentivo à maçonaria, tornando-se o primeiro colono. Publicar um livro maçônico nada menos que as famosas Constituições de Anderson, uma publicação de importância nada menor para a maçonaria anglo-saxônica a partir do século XVIII. O sucesso como impressor e editor lhe deu prestígio na Filadélfia e apoio para começar na vida pública. Por isso, nessa década, ajudou a fundar o Corpo de Bombeiros da Filadélfia, o primeiro da colônia. Em 1736, ele já era secretário da Assembleia Geral da Colônia da Pensilvânia. Isso também coincidiu com a morte de seu segundo filho por varíola. Apesar do cargo administrativo, sua entrada na legislatura colonial permitiu influenciar a política, sociedade e economia da colônia. Um ano depois, Franklin tornou-se diretor-geral dos Correios da Filadélfia e implementou reformas para melhorar o serviço nos anos seguintes. Enquanto exercia as duas funções públicas, Franklin manteve o trabalho na gráfica e sua busca por conhecimento. Em 1731, Franklin ajudou a fundar a primeira biblioteca pública da Filadélfia. Em 1740, Franklin foi fundamental na criação da Universidade da Pensilvânia. Franklin já mostrava naquela época sua capacidade de impulsionar o avanço da colônia. Franklin viu os benefícios que a população da Grã-Bretanha tinha e quis replicar o que achava útil para os colonos americanos. Mesmo nessa fase agitada, Franklin era considerado um sujeito peculiar da Filadélfia, mas muito querido. Seu engenho afiado, seu caráter decidido e seu animado senso de humor estavam totalmente em sintonia. Com sua aparência simples, que mostrava um homem afável, sua expressão facial de olhos grandes estava sempre propensa ao sorriso. Era alguém que conquistava facilmente respeito e estima. Isso pode explicar por que ele trocava de amante ao longo dos anos, sem nunca romper com Débora. Nessa época, ele passou a frequentar bares e conversar com seus habituais companheiros de bebida. Na década de 1740, ele se dedicou à experimentação e criou sua primeira invenção marcante em 1742. Tratava-se de um sistema de aquecimento que posteriormente foi batizado como o fogão. Franklin se popularizou rapidamente por ser mais eficiente no manejo da fumaça e consumir menos carvão ou lenha. Franklin seguiu promovendo o conhecimento. Em 1743, com o nascimento de sua filha, ele ajuda a fundar a Sociedade Filosófica, que depois vira a Sociedade Filosófica Americana. Tudo isso enquanto atuava na legislatura colonial e dirigia os Correios. No fim da década, já era mais conhecido, especialmente por apoiar causas sanitárias e educacionais. Seu espírito insaciável se voltava cada vez mais para a ciência, levando-o a novos rumos. Após acumular uma modesta fortuna em 1748, decidiu vender a gráfica para focar na ciência. Foi então que começou seu trabalho mais profuso, principalmente no campo dos fenômenos elétricos, onde via potenciais usos domésticos. Ele sugeriu termos hoje comuns, como bateria, condutor, carga, polo negativo e positivo. Também começou uma pesquisa mais arriscada sobre os fenômenos hoje conhecidos como tornados. Porém, nesse caminho, as tensões entre colonos e nativos americanos aumentaram. Isso o levou a participar de várias comissões para negociar o fim das rebeliões e escaramuças. Isso pode tê-lo motivado a agir mais incisivamente na Assembleia Colonial, tornando-se membro pleno em 1751.
depois de encerrar sua longa fase como secretário. Além disso, nesse ano também ajudou a fundar o Hospital da Pensilvânia, que foi um dos primeiros das colônias, e para aquela época. Igualmente, ideias de independência já ganhavam força entre os dirigentes. No auge de Benjamin, seu feito mais famoso ocorreu em 1752 por motivos científicos. Neste ano, ele criou um cateter urinário flexível após presenciar os problemas de cálculo renal de seu irmão. E por outro lado, foi também quando realizou seu experimento mais famoso, o da pipa. Ele esteve na França por pouco tempo e quis aproveitar uma tempestade para entender a relação entre nuvens, raios e o fogo que causam. Ele lançou uma pipa de seda com fio de metal ao céu, supondo que as nuvens tinham carga elétrica atraída pelo metal, o que foi comprovado. Esse experimento levou à invenção do para-raios em 1700, quando deduziu que uma haste de ferro em local alto atrairia e dissiparia a carga elétrica no solo. De modo inofensivo, sua importância foi tanta que recebeu uma distinção da Royal Society britânica. Em 1753, houve mais acontecimentos além dessa invenção. Naquele ano, as situações da época ampliaram seu papel público, quando os conflitos entre tribos indígenas e colonos franceses e britânicos chegaram à guerra. Era a chamada Guerra Franco-Indígena no Norte, que levou as 13 colônias a se organizar e se defender. Foi convocado o Congresso de Albany, em 1754, com Franklin, quase 50 anos representando a Pensilvânia. E como um fato primordial, viu aqui uma oportunidade para propor uma unidade inicial entre as colônias, o famoso Plano de União, que depois não teve sucesso. Mesmo assim, o serviço de Franklin já era relevante e trouxe sua primeira experiência política difícil. Fora das colônias, pois foi nomeado como agente da Pensilvânia em Londres em 1757 por decisão da legislatura à qual ele pertencia. Naquela época, as colônias não tinham representantes ou embaixadores no parlamento britânico, apenas agentes para assuntos especiais. Neste caso, a missão de Franklin era protestar contra a administração da família Penn, fundadora da colônia Pennsylvania décadas antes. Segundo Benjamin, os privilégios dessa família e o sistema colonial tornavam-se cada vez mais insustentáveis. Isso começa a criar um ponto de ruptura tanto para os colonos quanto para os legisladores. Benjamin atua como agente ali por 5 anos, sua fase política mais intensa. Sua fama já era conhecida em vários países europeus por suas conquistas científicas. Porém, nesta década, o foco seria mais na escrita e na música por causa do interesse por instrumentos e composição. Em 1761, ele cria a harmônica de vidro, composta por tigelas de vidro unidas por uma haste acionada com o pé. Disse que até mesmo compositores como Mozart e Beethoven chegaram a utilizá-la antes que ela se perdesse no tempo devido à pouca fama que teve. Em 1762, Benjamin retorna à Filadélfia e permanece por poucos anos. A rígida Lei do Açúcar de 1764 lhe trouxe nova missão em Londres como agente da Pensilvânia. A situação piorou no ano seguinte com a aprovação da Lei do Selo, que exigia selo fiscal em todo o material impresso nas colônias. Embora Franklin tenha buscado, pelos meios disponíveis, que essa nova lei fosse contestada, seus esforços foram infrutíferos e, de fato, sua reputação foi muito questionada nas colônias. Ao saberem que ele indicou um amigo para distribuir selos na Pensilvânia, Franklin, enérgico e incansável aos 60 anos, lutou para revogar essa lei. Nos meses seguintes, a tensão aumentava por vários motivos entre as colônias e a metrópole britânica. A oposição crescente das colônias já chegara ao parlamento. O impacto da lei no comércio da Grã-Bretanha afetava muitos interesses, levando à discussão sobre sua revogação no ano seguinte. Foi quando Franklin depôs na Câmara dos Comuns, no que é descrito como uma defesa magistral dos interesses e direitos dos americanos diante do parlamento britânico. A lei foi revogada em 1764, o que reduziu as tensões, mas elas logo voltaram. Mas Franklin já tinha fama de porta-voz das colônias, o que o fez ser nomeado agente também da Geórgia, Massachusetts e Nova Jersey.
Assim, ele permanece em Londres por mais alguns anos. Durante esse período, como um fato curioso, desenvolveu uma marcada predileção pelo xadrez, com o qual já tinha contato décadas antes. Considerava que fortalecia a mente, mas as pressões na metrópole aumentaram cada vez mais. Após a morte de sua esposa em 1774, Franklin teve que deixar Londres em 1775. Tudo isso enquanto chegavam notícias da América, onde o atrito levou a desentendimentos irreconciliáveis e o espírito livre surgiu entre muitos colonos que passaram a rejeitar a monarquia. Ao voltar, Franklin já parecia bem mais velho, com a aparência típica dos retratos oficiais. Homem de cabelos grisalhos longos, barriga avantajada e óculos na ponta do nariz. As colônias que ele deixou estavam agora mobilizadas e agitadas. Franklin rapidamente entendeu que o único caminho possível era a luta pela independência e imediatamente aderiu ao movimento. Ao chegar à Filadélfia, foi nomeado deputado pela Pensilvânia. Diante do Segundo Congresso Continental, onde representantes das 13 colônias ratificaram a luta contra o rei Jorge III e ordenaram a criação de um exército. Por sua experiência no serviço postal, continuou atuando como diretor dos Correios das 13 colônias, mas agora com o foco em se livrar da autoridade britânica, no ano seguinte. Ele também foi um dos principais atores que mais promoveram o processo de emancipação dentro do próprio Congresso. Depois integrou a comissão que redigiu a Declaração de Independência, junto com John Adams e Thomas Jefferson. Após intensa discussão no Congresso, o documento foi assinado em 4 de julho de 1776. As colônias passaram a ser consideradas estados livres e independentes, cada uma assumindo sua própria legislatura. Franklin entrou na Convenção Constitucional da Pensilvânia e assumiu sua presidência imediatamente. Poucos meses depois, o Congresso Continental lhe deu uma nova tarefa do outro lado do Atlântico. Tratava-se de uma missão sem igual, uma missão diplomática na França, com a tarefa de negociar tratados de comércio e uma aliança militar com aquele país. Ele precisava convencer o rei Luís XVI e Franklin fez isso em 2 anos, levando a França a se envolver abertamente na guerra como aliada dos americanos. Durante sua estadia na França, ele se relacionou com a corte do rei e a decadente aristocracia. Era conhecido por suas invenções e escritos. Mas aqui ele se destacou como celebridade e referência de moda, já que sua imagem chegou a estampar produtos comerciais como caixas de tabaco. O estilo de suas roupas e chapéus de pele logo foi imitado pelos cortesãos franceses. Além disso, também durante esses anos, ele deixou para o mundo uma última invenção, os óculos bifocais, que fundiam 2 pares de óculos em uma mesma armação. Tudo isso enquanto a guerra seguia nos Estados Unidos da América. O exército continental passou a conquistar vitórias decisivas, até que, em 1783, Franklin recebe a importante missão de negociar o Tratado de Paz com a Grã-Bretanha após a vitória americana. Esse foi o famoso Tratado de Paris, elaborado junto com John Adams e John Jay, com o qual se pôs fim à guerra e se reconheceu a independência dos 13 novos estados. Após alguns anos, Franklin voltou aos Estados Unidos após concluir suas funções como embaixador. Já de volta à Filadélfia, o octogenário Franklin manteve-se ativo nos assuntos públicos e, em 1785, tornou-se presidente do Conselho Executivo Supremo da Pensilvânia, cargo similar ao atual de governador. Nessa função, foi anfitrião da Convenção Constitucional de 1787, que visava criar a Carta Magna da nova nação. Ele foi delegado novamente e ali fez sua última grande contribuição pública, ao estabelecer a representação igualitária dos estados para o Senado e a representação proporcional para a Câmara dos Representantes. A Constituição entrou em vigor em 1789 e, com isso, Franklin se tornou o único pai fundador que assinou a Declaração de Independência. A Constituição e o Tratado de Paris são 3 documentos fundamentais dos Estados Unidos da América. Cansado e envelhecido, Franklin concluiu sua autobiografia após anos de escrita. Sua longevidade vinha em parte do conhecimento sobre saúde. Por exemplo, ele costumava fazer longas caminhadas e tinha o hábito incomum de tomar banhos de ar, sentando-se nu diante de janelas abertas.
Mas ainda lhe restava presidir a sociedade que promovia a abolição da escravidão na Pensilvânia. No entanto, ele já não aguentava mais, e após 84 anos bem vividos, faleceu em 17 de abril de 1790. Essa foi a vida de Benjamin Franklin, um homem à frente de seu tempo, cuja criatividade trouxe soluções práticas para problemas da época. De múltiplas facetas, simples, apesar do grande intelecto, sempre com forte vocação para servir aos outros. Sem educação formal, mostrou que nada impedia seu desenvolvimento em vários interesses, guiado por curiosidade insaciável. Seu maior legado foi criar o primeiro Estado republicano e federal do mundo, os Estados Unidos da América. Trata-se, em síntese, do pai fundador mais carismático e completo, do aprendiz de todos os ofícios e do americano mais célebre de seu tempo. George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732, na colônia inglesa da Virgínia. A família Washington havia emigrado para a Virgínia, vinda da Inglaterra na década de 1650, e se tornou uma das famílias mais ricas do país. Na colônia, eram donos de várias plantações de tabaco, onde trabalhavam centenas de escravos. Fazendo parte da nova aristocracia que havia se formado nesse território conquistado pelos ingleses. Agostinho Washington, o pai de George, era bastante ativo na política local, trabalhando como juiz de paz e como xerife do condado, mas Agostinho morreu subitamente quando George tinha apenas 11 anos. Grande parte da fazenda dos Washington ficou sob a administração de Lourenço, irmão mais velho de George, a quem ele idolatrava. O jovem George destacou-se como técnico agrícola e mostrou talento como cartógrafo e desenhista. Mas o adolescente George não estava satisfeito com uma profissão tão tranquila e ansiava por aventura. E sua aventura chegou de forma inesperada quando seu irmão Lourenço morreu de tuberculose em 1752, o que fez de George o herdeiro da família proeminente. Pouco tempo depois disso, Washington juntou-se a uma comissão na milícia colonial e foi nomeado major pelo tenente-governador da colônia. Washington ingressou no exército britânico em um período perigoso, pois havia tensões na fronteira oeste das colônias já estabelecidas. O Vale do Rio, Ohio, estava sendo disputado tanto pela Grã-Bretanha quanto pela França, e ambos construíam fortalezas em locais estratégicos para consolidar seu controle sobre o território. Dessa forma, Washington foi nomeado subcomandante do Regimento da Virgínia, a primeira unidade militar colonial profissional. E lhe ordenaram que fosse até as bifurcações do Ohio para se opor ao movimento francês que ocorreu em 1754 a caminho de Ohio. O comandante do regimento quebrou o pescoço ao cair do cavalo e morreu pouco depois do incidente. Assim, o comando passou para as mãos de um tabelião, George Washington. Foi quando o novo comandante chegou à bifurcação. Ele descobriu que os franceses haviam chegado lá primeiro e começaram a construir sua própria fortaleza para a batalha, chamada Forte Duquesne. George Washington se retirou para estudar seu próximo movimento e, nesse processo, juntou-se a ele um amigo que ele havia conhecido um ano antes. Um membro da tribo Mingo chamado Tanacharisson. Ele avisou George Washington sobre 35 soldados franceses se aproximando e sugeriu um ataque próximo. Com o tempo, os dois grupos realmente se enfrentaram, e o que aconteceu depois tem sido motivo de controvérsia. O que se sabe com certeza é que, ao final do confronto, quase todo o destacamento francês estava morto, incluindo seu comandante. Os franceses afirmaram mais tarde que estavam ali em uma missão diplomática totalmente pacífica, que foi massacrada, enquanto Washington achava que os franceses estavam ali para expandir suas forças e atacar. O fato é que essa batalha acabou sendo um dos gatilhos para uma guerra internacional entre a Grã-Bretanha e a França, conhecida como a Guerra dos 7 Anos. Após esse episódio, o comandante da guarnição francesa no Forte Duquesne liderou 600 soldados e atacou Washington em 3 de julho. Virginianos indisciplinados fugiram sob fogo francês.
Os franceses ofereceram a Washington que ele poderia retornar com suas tropas ilesas à Virgínia se ele se rendesse. Ele sentiu que não tinha opção e partiu, achando que aquilo era sua desgraça e o fim de sua carreira militar. Para surpresa dele, a Câmara da Virgínia atribuiu a derrota a outros fatores, não a Washington. No ano seguinte, 2.000 soldados britânicos, liderados pelo general Edward Braddock, foram enviados para retomar o Forte Duquesne. Washington foi o guia por já conhecer a área e o território. Mas essa batalha foi um novo desastre. Em 9 de julho de 1755, 2/3 dos soldados britânicos foram mortos ou feridos. Washington ganhou certa reputação durante a batalha por formar uma retaguarda para evitar que a retirada das tropas se transformasse em um massacre ainda maior. Washington serviu na milícia colonial até 1758, quando renunciou, desgostoso após ser rejeitado em sua tentativa de conseguir uma comissão real no exército britânico. Os comandantes britânicos descartaram Washington e outros líderes coloniais. Por considerá-los novatos e simplórios, esse julgamento dos britânicos voltaria para assombrá-los. Mais tarde, em 1759, Washington se casou com Martha Custis, uma jovem viúva rica que possuía uma das maiores plantações da Virgínia. Isso, combinado com suas próprias posses, tornou Washington o homem mais rico das colônias. Ele era feliz criando os enteados Jack e Patsy Custis, mas não teve filhos com Martha, mesmo após mais de 40 anos de casamento. Acredita-se que a varíola que ele teve jovem pode tê-lo deixado estéril. Washington iniciou sua carreira política na Câmara dos Burgueses da Virgínia. É importante notar que já nessa época floresciam ideias de independência do Império Britânico. Essa ideia em Washington se fortaleceu nas décadas de 1760 e 1770, com o parlamento britânico tentando controlar mais as colônias americanas por impostos e outras medidas. Washington, como muitos, via isso como tirania, pois os americanos não tinham representação adequada no governo britânico. Um governo criava leis às quais eles eram submetidos, sem representação adequada. A tensão aumentou e virou conflito aberto em Boston, onde tropas britânicas, lideradas por Thomas Gage, tentavam controlar uma população colonial cada vez mais rebelde e influenciada pelo desejo de independência. Em 19 de abril, os britânicos e a milícia colonial tiveram seu primeiro confronto, que daria início formalmente à Guerra de Independência dos Estados Unidos. Os delegados das 13 colônias, cada vez mais favoráveis à independência, se reuniram no Segundo Congresso Continental na Filadélfia. Em 1775, convenção na qual Washington representou a Virgínia. Convenção que um ano depois adotaria a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em 14 de junho de 1775, o Congresso criou um exército continental para trabalhar pela defesa comum das colônias. E ao começarem as conversas sobre quem comandaria esse novo exército, pensaram imediatamente em Washington. Sendo o soldado mais famoso da colônia, devido ao seu serviço de mais de 20 anos na guerra, ele se tornou o candidato perfeito, eleito de forma unânime para liderar o novo exército. No dia 19 de junho, Washington recebeu sua comissão e partiu para Boston 3 dias depois. Ao chegar, Washington percebeu que seu exército era apenas um grupo improvisado de milícias, sem organização efetiva. Os britânicos, por sua vez, haviam se retirado para a cidade e os patriotas, como começaram a se chamar. Os independentistas bloquearam as rotas terrestres e sitiaram a cidade. Enquanto mantinha os britânicos contidos em Boston, Washington imediatamente transformou a milícia em um exército mais apto. Em outubro, o rei Jorge III da Grã-Bretanha substituiu o general Gage pelo novo comandante, William Howe. Em março de 1776, o exército patriota posicionou canhões em um ponto estratégico e iniciou o bombardeio das posições britânicas em Boston.
Isso forçou Howe a recuar para Halifax pelo mar, dando aos americanos sua primeira vitória. Washington não iria relaxar depois disso. Algumas semanas depois, ele moveu seu exército para o sul, indo para Nova York. Tanto Washington quanto Howe sabiam que Nova York era fundamental para controlar o país e Washington esperava que os britânicos atacassem ali. Assim, Washington passou meses preparando fortificações e treinando suas tropas. Navios britânicos chegaram ao porto de Nova York em 2 de julho, enquanto o exército continental animava-se. Dias depois, ao receberem a notícia da ratificação da Declaração de Independência, que declarava as colônias como estados livres e independentes. No entanto, em 22 de agosto, o general Howe desembarcou no Brooklyn, no extremo oeste de Long Island. 5 dias depois, atacou a posição de Washington com 20.000 soldados, infligindo uma dura derrota aos patriotas americanos. Washington conduziu uma retirada silenciosa à noite pelo Rio Oeste rumo às ilhas de Manhattan. Os britânicos ficaram surpresos no dia seguinte ao descobrirem que os americanos haviam partido. No entanto, os britânicos os seguiram até Manhattan, causando uma nova fuga em pânico dos patriotas. Washington ficou furioso com a covardia de seus homens e quis lutar. Mas um ajudante teve que pegar as rédeas do cavalo do general e levá-lo embora quando ele já estava prestes a ser atacado pelos britânicos. Nova York caiu pouco depois e foi retomada e ocupada pelos britânicos pelo resto da guerra. O exército continental foi pressionado em Nova Jersey e Pensilvânia no inverno. Howe interrompeu a perseguição, pois no século XVIII exércitos não lutavam no inverno. Assim, retornou a Nova York para esperar a primavera. Enquanto isso, Washington sabia que precisava agir. O moral estava no ponto mais baixo. As deserções aumentavam e, se ele não agisse rápido, todo o seu exército iria se dissolver. Em meados de 1776, Washington já havia desenvolvido uma rede de espionagem eficaz e recebeu informações de que uma guarnição de 1.500 mercenários alemães estava nos quartéis de inverno, perto de Trenton, Nova Jersey. Os alemães não esperavam um ataque, e era isso que Washington queria aproveitar, esperando também que uma vitória animasse, motivasse os patriotas e atraísse mais voluntários ao exército. Na véspera de Natal, Washington conduziu seu exército na travessia noturna do rio Delaware, rumo a Nova Jersey, uma grande façanha militar. E na manhã do dia 26 de dezembro, o exército continental surpreendeu os mercenários e fez 800 deles prisioneiros. Também levaram toneladas de suprimentos e armas para seu exército. Dias após a batalha, os britânicos atacaram Washington em Trenton, mas foram repelidos em mais uma grande manobra militar de Washington. A manobra cercou o exército britânico e atacou a guarnição em Princeton, obtendo a terceira derrota britânica em 10 dias. Os britânicos recuaram ao sul de Nova Jersey e Washington foi para os quartéis de inverno em Morristown. Essa série de vitórias salvou o exército de Washington, mas a guerra ainda estava longe do fim. O plano britânico para a guerra em 1777 era mais complexo que no ano anterior. Uma invasão liderada pelo general John Burgoyne, conhecido como Cavaleiro Johnny por seus uniformes tão elaborados e seu estilo de vida luxuoso. Avançaram ao sul de Quebec para conquistar Albany, Nova York. O objetivo era isolar a Nova Inglaterra, que era onde havia maior concentração de patriotas. O general britânico Howe deveria enviar tropas de Nova York para apoiar Burgoyne, mas por motivos ainda pouco claros, não fez isso. A falta de envio de reforços é atribuída a supostas rivalidades pessoais entre comandantes britânicos de alto escalão no verão de 1777. Os britânicos deixaram Nova York para conquistar Filadélfia, onde enfrentaram e venceram Washington e o exército continental, na Batalha de Brandywine. Em setembro, as tropas britânicas entraram na Filadélfia, sede dos Patriotas, e o Congresso Continental fugiu para York, na Pensilvânia.
Mas a verdadeira ação estava ao norte de Nova York, onde, sem perceber, o cavaleiro Johnny havia levado seus homens direto para uma armadilha. Burgoyne foi rapidamente cercado por tropas continentais lideradas por Horatio Gates e como os reforços tão esperados de Hull nunca chegaram. Ele foi vencido pelos americanos na Batalha de Saratoga em setembro e outubro. Por isso, em 17 de outubro, ele foi forçado a se render e entregar seu exército. A rendição de Burgoyne foi um grande choque para todo o mundo. Em Paris, desde o início da guerra, o governo francês buscava motivos para apoiar a independência dos Estados Unidos. Assim, poderia prejudicar rivais britânicos. A vitória dos americanos em Saratoga convenceu o rei Luís XVI de que os patriotas americanos poderiam se tornar uma força de combate. Formalizaram uma aliança entre França e americanos no fim de 1777. Nessa aliança, prometeram às tropas suprimentos, dinheiro e, mais importante, uma frota naval, algo que faltava ao exército continental independentista. Enquanto isso, o americano Horatio Gates ficou com grande parte do crédito pela vitória, apesar de não ter contribuído para a estratégia geral da batalha. Isso para se promover e tentar substituir Washington como general em chefe desses exércitos, mas sua tentativa acabou fracassando. O exército de Washington instalou seu acampamento de inverno em Valley Forge, ao norte da Filadélfia. O inverno foi muito frio e nevou bastante, causando a morte de 2.500 soldados americanos. A causa americana se beneficiou da presença de 2 oficiais estrangeiros que estavam a serviço da luta. O Marquês de Lafayette foi um deles. Lafayette, nobre soldado francês de 19 anos, foi para a América no fim de 1777. Contra as ordens de seu rei, e Washington o proclamou como general de seu exército. Lafayette trouxe novos conhecimentos sobre guerra europeia e elevou o moral do exército americano. Acredita-se que a aliança entre França e Estados Unidos ocorreu em parte por causa dele. O segundo personagem importante foi o barão Friedrich von Steuben, ex-oficial e administrador do exército prussiano, que deixou a Alemanha após ser acusado de manter relações homossexuais. O barão Friedrich chegou a Valley Forge em fevereiro de 1778 e foi nomeado inspetor-geral do exército, onde desenvolveu um programa de treinamento e formação que transformou o exército continental em uma verdadeira força de combate profissional. O mais característico do inspetor eram suas roupas elaboradas e coloridas, e seu hábito de xingar os soldados em diferentes idiomas. Quanto ao general britânico, Hull, enfrentando as consequências da campanha de 1777, partiu resignado e foi substituído por Henry Clinton. Clinton deixou Filadélfia e voltou para Nova York, sendo perseguido por Washington. Ambos exércitos travaram uma batalha em 28 de junho em Monmouth e retornaram a Nova York para descobrir no porto que havia uma frota francesa. Os franceses declararam guerra à Grã-Bretanha. E o que até então era um conflito civil regional se transformou em um conflito continental. Essa guerra envolvia várias potências europeias. Os britânicos enviavam menos reforços para seus exércitos na América do Norte, pois estavam mais preocupados em proteger suas possessões no Caribe. O foco da guerra mudou para o sul após os britânicos tomarem Charleston, na Carolina do Norte. No início de 1780, um exército sob o comando de Lord Cornwallis derrotou Horatio Gates na Batalha de Camden. Isso acabou com a carreira militar de Gates, que foi substituído pelo general Nathaniel Greene, que aplicou contra o exército de Cornwallis a tática de ataque e retirada, o que atrasou seu avanço para o norte da Virgínia. Washington, que agora contava com um aumento em suas fileiras devido aos soldados franceses e à sua frota naval francesa, soube que Cornwallis transferiu seu exército para Yorktown e viu ali a chance de capturá-lo. Assim, Washington levou seu exército de Nova York para a Virgínia e Cornwallis ficou cercado. Não podia recuar pelo mar porque a frota francesa o havia bloqueado e as tropas de Washington haviam sitiado suas fortificações.
Após 2 semanas de batalha, Cornwallis percebeu que já não havia mais esperanças e se rendeu ao exército independentista em 19 de outubro de 1781. Os efeitos da derrota em Yorktown causaram em Londres o colapso do mandato do primeiro-ministro Frederick North, mais conhecido como Lord North, e o novo governo pediu um diálogo de paz. Em setembro de 1783, o Tratado de Paris fez com que a Grã-Bretanha reconhecesse os Estados Unidos como nação independente. As últimas tropas britânicas saíram de Nova York no fim de 1783. Assim, apesar das previsões e dificuldades, George Washington e o Exército Continental venceram a guerra e conquistaram a independência. Agora, Washington era um herói nacional e vários membros do Congresso lhe fizeram uma proposta para oferecer-lhe o título de rei, mas Washington recusou. Naquele momento, à frente do exército, ele poderia ter tomado o poder facilmente, mas recusou instaurar uma nova monarquia. Em dezembro de 1783, Washington renunciou como comandante em chefe e se retirou para Mount Vernon. Mas essa aposentadoria não durou muito, já que as leis da Confederação que regiam a nação rapidamente se mostraram inadequadas. Era preciso uma Constituição Nacional para criar o novo governo independente dos Estados Unidos. Assim, chamaram Washington de sua aposentadoria para que servisse como presidente da Convenção Constitucional de 1787 na Filadélfia. Lá, ele supervisionou a criação de um documento que, mais de 200 anos depois, ainda é a base da lei americana e referência de Constituição republicana. Para vários países, a primeira eleição presidencial dos Estados Unidos da América ocorreu em 1788 e Washington foi eleito como o primeiro presidente da nação, assumindo esse cargo histórico em Nova York em 19 de abril de 1789. Sendo o primeiro presidente, Washington definiu muitos dos precedentes que ainda servem ao poder executivo durante seu mandato. Estabeleceu que deveria ser chamado de Senhor Presidente, em vez de títulos mais elaborados como Sua Excelência ou Sua Alteza. Estabeleceu as bases do discurso inaugural e do primeiro discurso presidencial na Câmara do Congresso. Washington também organizou o poder executivo em um gabinete que ainda existe em grande parte. Atualmente, como presidente, Washington dedicou muito tempo a ser o mediador de facções em conflito dentro de seu gabinete e, como presidente, não fez parte de nenhum partido político. Na verdade, ele nem gostava que essas organizações existissem. O mesmo não se aplicava a Alexander Hamilton, secretário do Tesouro, nem a Thomas Jefferson, secretário de Estado. Hamilton acreditava que o futuro da nação estava em um governo federal forte, um sistema bancário nacional e o comércio entre cidades. Por isso, dedicou-se a criar o Partido Federalista para impulsionar esse projeto. Por sua vez, Jefferson preferia um governo descentralizado, controlado por cada estado e com uma economia centrada na atividade agrária. Jefferson não apoiava o aumento do poder dos bancos e criou o Partido Democrata Republicano para promover seu projeto. Rivais e frequentemente as reuniões do gabinete terminavam em gritos, com Washington tendo que intervir para manter a ordem. Washington via com melhores olhos a visão de Hamilton e passou a maior parte do seu primeiro mandato resolvendo problemas econômicos. Em 1792, Washington já estava exausto de anos de campanha militar e de política, e não demonstrou nenhum interesse em se candidatar a um segundo mandato. No entanto, todos os lados lhe suplicaram que se candidatasse, e ele foi reeleito de forma unânime. Em 1796, ele recusou-se terminantemente a concorrer a um terceiro mandato e decidiu se aposentar. Isso estabeleceu outro precedente para a tradição republicana daquele país, até Franklin Roosevelt, em 1940 e depois que Roosevelt morreu. Após seu quarto mandato, nenhum presidente serviu mais de 2 mandatos no país. Eventualmente, o Congresso aprovou uma emenda que estabelecia como limite apenas 2 mandatos na lei federal. Assim, Washington se retirou novamente para suas terras em Mount Vernon em busca de uma vida mais tranquila.
Em 1796, John Adams foi eleito vice-presidente e, durante esse período, as relações com a França se deterioraram severamente, especialmente após a Revolução Francesa. Eram tempos conturbados e parecia que uma guerra se aproximava. Por isso, em 1798, Washington aceitou o cargo de comandante em chefe dos Estados Unidos para defender seu país caso fossem atacados. Nenhum exército apareceu e Washington não precisou voltar a ser general em batalha. Em dezembro de 1799, Washington sentiu uma dor de garganta que piorava diariamente. Vários médicos foram chamados, mas nenhum conseguiu concordar sobre o que estava causando essa doença e nenhum sabia o que fazer. Em algum momento, extraíram quase meio litro de sangue de Washington. Já que naquela época, essa era uma prática médica bastante comum, mas provavelmente isso fez com que ele piorasse ainda mais. No dia 14 de dezembro, por volta das 10h30 da noite, George Washington faleceu aos 67 anos. A notícia sobre sua morte desencadeou uma onda de luto nacional que resultaria em um funeral comovente no país. No dia 18 de dezembro, o general Henry Lee, conhecido como Light Horse Harry, foi quem fez a oração fúnebre de George Washington. Ironia depois, seu filho, Roberto E. Lee, tornou-se a principal figura da rebelião dos estados que tentaram se separar dos Estados Unidos da América, na qual George Washington desempenhou um papel primordial em sua fundação. No momento de sua morte, Washington possuía mais de 300 escravos. Isso era um elemento essencial para a criação da riqueza de sua família. Ideias contra a escravidão se espalhavam e, com o tempo, ele se sentia mais desconfortável com isso. No testamento, George Washington determinou que metade de seus escravos fosse libertada após sua morte e o restante após a morte da esposa. Martha morreu em 1802 aos 70 anos. George e Martha Washington foram enterrados em Mount Vernon, onde permanecem, mesmo após tentativa do governo dos Estados Unidos da América de transferi-los. Em Washington, Distrito de Colômbia, a nova capital que leva o nome do primeiro presidente da nação, após sua morte, foram erguidos monumentos comemorativos em sua homenagem. O Monumento de Washington, que tem 555 pés de altura, foi concluído em 1888. Isso ocorre por causa de uma lei federal de 1910 que limita a altura dos edifícios. Em Washington, Distrito de Colômbia, este monumento é o prédio mais alto da cidade e deve continuar assim. A carreira militar e política de Washington marcou o nascimento dos Estados Unidos. Ele rapidamente se tornou um mito nacional, a pessoa que todo americano aspirava a se tornar. Com acertos e erros, ele entrou para o grupo dos homens que marcam a história de um povo. Como ser humano, Washington foi uma figura mais complicada. Como homem público, Washington é o pai da pátria americana. Talvez Light Horse? Harry Lee entendeu melhor quando o descreveu como o primeiro na guerra, o primeiro na paz e o primeiro no coração de seus compatriotas. Thomas Jefferson nasceu em 13 de abril de 1743 na colônia britânica da Virgínia. Ele nasceu em família rica de donos de plantações e escravos. Após a morte do pai, Thomas era um adolescente e herdou uma grande quantidade de terras e muitos escravos. Dentro dessas terras estava o que mais tarde seria sua residência principal, a Fazenda Monticello, já que herdou terras, escravos e dinheiro. Thomas Jefferson rapidamente desenvolveu um estilo de vida com gastos superiores à sua renda e acumulou dívidas, resultado das constantes reformas em suas casas. Suas muitas plantações, junto ao guarda-roupa caro, causavam dores de cabeça frequentes para ele e sua família. Apesar de seu estilo extravagante de viver a vida, ele se apresentava como uma pessoa cordial e inteligente. Ele usou essa imagem para se vender politicamente aos eleitores do domínio britânico na América. Depois no Congresso Continental e mais tarde como diplomata, legislador, comerciante e presidente. Por não se preocupar com dinheiro, Thomas Jefferson constantemente expandia seus conhecimentos em todas as áreas do saber. Estudou direito no College de William and Mary, onde conheceu o intelectual George White. Tornou-se seu mentor, trocando correspondências e influenciando seu futuro.
No tempo livre, além de debater filosofia, teologia, vinhos ou política com aristocratas britânicos, ele inventava coisas. Entre elas, a primeira cadeira reclinável com rodas, um precursor rudimentar das que usamos hoje em dia para trabalhar. Polímata e poliglota, Jefferson era inquieto e passava horas escrevendo e lendo correspondências, absorvendo todo o conhecimento possível. Além disso, acumulou enorme biblioteca, cultivava em Monticello diversos vegetais e frutas e apreciava a dinâmica dos negócios. Depois de se formar como advogado na universidade mais prestigiada e cara do seu estado, começou a atuar em vários tribunais pelo estado montanhoso da Virgínia, casou-se com sua prima de terceiro grau, Martha, e começou uma família. E enquanto Jefferson desfrutava das vantagens da vida de homem casado a centenas de quilômetros de sua Virgínia natal, alguns homens no cais de Boston, disfarçados de índios americanos, começaram a jogar dos navios atracados todas as caixas de chá britânico na Bahia. Uma guerra violenta estava prestes a começar e mudaria o mundo como o conhecemos. O que começou como uma briga entre donos de bares, advogados e chefes de gráficas com o governo britânico em Boston por algumas tarifas e impostos que lhes pareciam arbitrários. Isso virou questão para todas as colônias quando a Inglaterra decidiu tributar obrigatoriamente a colônia americana para financiar as guerras contra a França. Essa forma de financiamento fazia com que importações como algodão, cana-de-açúcar, lã, tabaco e papel tivessem um aumento dramático. Da mesma forma, as autoridades do domínio britânico na América tinham o poder de tomar as colheitas, frutos do trabalho, escravos e outras propriedades dos contribuintes, se achassem necessário para o esforço de guerra. Para os homens da época de Jefferson, que se alimentavam das novas ideias vindas de toda a Europa, a noção de tais arbitrariedades era uma grande contrariedade, chegando a ser mesquinha. Quando a Inglaterra aprovou as leis intoleráveis que puniam severamente todas as colônias por coisas que só os bostonianos faziam, todos os colonos ficaram irritados e se uniram em uma situação que nunca antes os havia unido. Dessa forma, esse conflito escalou para a Revolução Americana de Independência. Jefferson se juntou a essa causa escrevendo uma série de panfletos que explicavam que os colonos britânicos eram leais ao rei e não ao parlamento. No início, o sentimento dos colonos era de que o rei estava sendo mal aconselhado, mas com o aumento da repressão, essa opinião mudou rapidamente. Com o Segundo Congresso Continental, os congressos continentais começaram como uma série de fóruns em que os proprietários de terras e líderes das 13 colônias discutiam o que deveria ser feito em relação aos excessos da Grã-Bretanha. Figuras como John Adams, Benjamin Franklin e George Washington marcaram presença nessas reuniões desde o começo. Thomas Jefferson se juntaria depois ao Segundo Congresso Continental, enquanto John Adams liderava o movimento independentista no Congresso Continental na Filadélfia. Nos corredores, dizia-se que seria preciso redigir uma declaração de independência se a maioria optasse por aquele grande passo. John Adams e Benjamin Franklin receberam do grupo a tarefa de escrever o documento. Segundo a biografia de John Adams por David McCulloch, John Adams concedeu a Thomas Jefferson a tarefa de redigir o rascunho da Declaração de Independência. Ele deu a Jefferson 3 grandes razões para escrever o rascunho. Jefferson, sendo virginiano, tinha o direito de ser um dos primeiros a se interessar pelo assunto. A segunda era que Adams era visto como chocante, suspeito e impopular, enquanto Jefferson, na opinião de Adams, era o contrário. Por fim, segundo Adams, Jefferson escrevia muito melhor que ele. A aposta aduladora de Adams era que Jefferson, como virginiano proeminente, levaria a liderança local a apoiar a independência. Jefferson passou 17 dias escrevendo um rascunho, depois editado por outros e que virou o texto fundamental dos Estados Unidos. Após redigir a Declaração de Independência, Jefferson foi governador da Virgínia por pouco tempo, até ser deposto por tropas britânicas. Depois foi reeleito para o Congresso Continental e desenvolveu o processo pelo qual todos os futuros estados seriam criados a partir de territórios federais pertencentes ao governo. A Revolução Americana foi uma revolta das elites, e Jefferson fazia parte delas. Tratava-se de uma revolução filosófica, e Jefferson era um de seus líderes.
ávido e estudioso. Em sua imaginação política, a interseção entre o econômico e o ideológico foi o ambiente perfeito para que os virginianos se sentissem atraídos por ela. Qualquer coisa que pudesse ser interpretada como um enfraquecimento das liberdades era inaceitável. Impostos, tropas britânicas, tarifas, divisão dos territórios a oeste das colônias e relações com tribos nativas. Tudo isso era visto como fatores de poder crítico, chaves das quais Londres poderia se aproveitar, e que Jefferson achava que eram prerrogativas dos americanos. Em 1784, o Congresso Continental decide enviar Thomas Jefferson para a França, como parte de uma missão diplomática com Benjamin Franklin e John Adams, que negociaram o fim da Guerra Revolucionária. Franklin, já idoso, morreria 6 anos depois, e John Adams foi enviado à Inglaterra. Jefferson praticamente virou embaixador dos Estados Unidos da América na França. Como diplomata, não trouxe grandes benefícios ao país, mas obteve vantagens pessoais. Ele criou laços com contrabandistas, aristocratas e traficantes de bebidas alcoólicas, laços comerciais valiosos para sua vida. Essas conexões só foram possíveis graças ao cargo público, enquanto Jefferson fechava negócios pessoais com credencial diplomática em Paris. Os Estados Unidos estavam afundados em dívidas, sendo uma nação nova, e além disso, poucos países queriam estabelecer relações comerciais com eles. Enquanto os estados resolviam questões internas, o governo ainda não havia organizado uma política externa coesa, devido à falta de clareza dos documentos que definiam o marco legal da nova república. Por isso, cada estado da União negociava com outros países de forma independente e sem supervisão do executivo. Naquela época, cada estado dos Estados Unidos competia entre si por recursos, reconhecimento e comércio. Não existia nenhum tipo de coesão governamental. Assim, sem diretrizes do governo, Jefferson passou a conviver com a aristocracia da Revolução Francesa. Era amigo próximo do Marquês de Lafayette, nobre francês que deixou terras, esposa e filhos para lutar na Guerra Revolucionária na América, retornando vitorioso e rico à sua terra natal. Dessa amizade surgiria um pequeno detalhe. Jefferson ajudou Lafayette com um rascunho do que mais tarde seria a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Jefferson não acreditava que após a fase revolucionária francesa, tudo acabaria no horror da guilhotina. Durante o terror, ele se horrorizou ao ver seu amigo Lafayette ser preso em uma masmorra. Thomas Jefferson viveu na luxuosa casa Hotel Languillac, nos Campos Elíseos, alugada do Duque de Orleans, primo de Luís XVI. Uma vez lá, ele trouxe sua filha, que ele colocaria para estudar no prestigiado Colégio de Freiras da Abadia de Pantemonte. Lá, sua filha dividiria as aulas. Por exemplo, com Josefina de Beauharnais, futura amante, esposa e imperatriz de Napoleão Bonaparte. No Hotel de Languillac, ele deixou seu escravo James Hemings, a quem financiou estudos culinários para depois empregá-lo como chefe de cozinha em Monticello. E Sally Hemings, uma jovem escravizada e meia-irmã da esposa de Jefferson. Sim, ou seja, o sogro de Jefferson teve um caso extraconjugal com uma escravizada. Dessa relação nasceu Sally, que ele manteve escravizada servindo a esposa Martha até sua morte. Depois, ela tornou-se posse de Thomas Jefferson, que iniciou um relacionamento sexual com ela. Thomas tinha 30 anos a mais e a engravidou 5 vezes. Dos 600 escravizados que Jefferson teve, só libertou 5, todos filhos de Sally. Ao voltar da França em 1789, achava que seriam férias curtas. Jefferson descobriu que George Washington foi eleito presidente e o convidou para ser o primeiro secretário de Estado. Era a chance que Jefferson esperava, parar de servir ao país para começar a moldá-lo. Ali, iniciou como político nacionalista e, decepcionado com rivalidades políticas, fundou seu próprio movimento e partido. No gabinete de Washington, Jefferson foi essencialmente ignorado e deixado de lado. Era a única voz da oposição e, por não ser bom orador, focou na articulação política. Lá, ele também encontrou seu nêmesis, Alexander Hamilton. Ele o superaria em várias disputas políticas, como criar um banco nacional, manter a neutralidade na Guerra Revolucionária da França e emitir títulos da dívida.
A única batalha política que Jefferson venceria de Hamilton no gabinete foi decidir a localização da capital do país. Construíram Washington, Distrito de Colômbia, em um pântano na divisa da Virgínia. Os republicanos jeffersonianos se opunham aos federalistas de Hamilton e buscaram alianças com James Madison, congressista da Virgínia, e o senador James Monroe. A máquina política dos republicanos jeffersonianos criou jornais para promover sua causa e atacar seus principais opositores. Em determinado momento, Jefferson contratou no Departamento de Estado jornalistas que depois, com seus salários, financiariam panfletos antifederalistas. A construção da imprensa partidária era algo comum em ambos os lados. Mas foi Jefferson quem fez os maiores investimentos para cultivar uma coorte de aduladores na imprensa, para favorecê-lo diante da opinião pública. É assim que, em 1792, ele se retira do Departamento de Estado e decide se dedicar completamente à organização do Partido Republicano. Em 1796, Washington anuncia sua retirada da presidência, o que fez com que houvesse novas eleições. A disputa foi entre John Adams e Thomas Jefferson, mas não favoreceu Thomas. Em eleição disputada, Adams venceu com 71 votos eleitorais. Naquele tempo, o sistema fazia o candidato derrotado assumir a vice-presidência, tornando esses 4 anos um período de oposição silenciosa e conspiradora. Uma das demonstrações mais brilhantes de astúcia política de Jefferson. Elas surgiram em resposta ao pacote de leis de estrangeiros e sedição que Adams e o Congresso de 1785 quiseram aprovar. Essas leis eram arbitrárias e abusivas, permitindo ao governo prender jornalistas e quem publicasse textos contra a administração. Jefferson e Madison se aliaram para elaborar as resoluções de Kentucky e Virgínia, resposta ainda mais inconstitucional. Argumentavam que o governo não podia se sobrepor às leis dos estados. Jefferson achava que uma lei local podia anular uma federal, mas na época isso não causou alarde. Essas resoluções trariam grande benefício político para eles. Depois, ao fazendeiro da Virgínia. Em 1800, Jefferson voltou a disputar uma eleição acirrada com John Adams. Os federalistas acusavam os republicanos de serem anarquistas traidores, enquanto os republicanos diziam que os federalistas eram banqueiros monarquistas aristocráticos que buscavam instaurar um reino civil. Jefferson venceu Adams e outro republicano chamado Aaron Burr. Esse candidato ficou em segundo após um empate decidido pela Câmara dos Representantes, controlada pelos federalistas. Alexander Hamilton, antigo rival de Jefferson, incentivou o voto nele, pois achava Burr pior que Jefferson. 4 de março de 1801, o autor da Declaração de Independência assume a presidência dos Estados Unidos da América em Washington. Jefferson precisava resolver a questão nacional. Dos territórios desorganizados a oeste, muitos americanos queriam se estabelecer por conta própria nessas terras. Ao norte ficava o Canadá britânico, ao sul, a Flórida espanhola, a oeste do Mississippi, tudo era da Espanha. A Espanha também controlava Nova Orleans, entrada do rio Mississippi, e o Golfo do México, ambos geopoliticamente importantes. Era uma questão de segurança nacional para embarcações americanas, pois todas as colônias a oeste dos Montes Apalaches dependiam do Mississippi para o comércio. Assim, qualquer nação estrangeira que bloqueasse esse local ameaçava a estabilidade dos Estados Unidos. Do outro lado do mundo, a França estava em conflito com o resto da Europa há mais de uma década. Em 1800, Napoleão se tornou imperador e iniciaram-se as guerras napoleônicas, trazendo oportunidades e riscos aos Estados Unidos. A presidência de Jefferson teve vários marcos, sendo um dos principais a compra da Louisiana em 1803. Em 1800, Napoleão assinou um tratado secreto com a Espanha, os ibéricos ficariam com alguns territórios na Itália e a França ficaria com a Louisiana. Ou seja, toda a região entre o Mississippi, Texas, Montanhas Rochosas e Canadá era território francês que a Espanha obteve após a Guerra dos 7 Anos. Napoleão via a Louisiana como base para seu novo império e queria enviar tropas para desenvolvê-la. Porém, tempestades atrasaram a partida de suas tropas, que depois foram desviadas ao Haiti por uma revolta de escravos. Assim, em 1803, Napoleão precisava de dinheiro para financiar suas guerras, por isso decidiu vender o território da Louisiana para os americanos.
Os americanos queriam comprar o território diante da oportunidade. Oferta de 15 milhões de dólares em troca de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terra. Ou seja, 3 centavos a cada 4 mil metros quadrados. Naquela época, o governo dos Estados Unidos da América vendia terrenos no oeste para cidadãos a 2 dólares por 4 mil metros quadrados. A compra em Paris foi só lucro e era legal. Enquanto isso, o Partido Republicano, fundado por Thomas Jefferson, defendia que a presidência só tinha poderes expressos na Constituição. Thomas Jefferson ignorou sua própria doutrina e, junto com a assessoria de James Madison, enviou James Monroe para a França para negociar. E no ano seguinte, em 20 de dezembro de 1803, a Louisiana passou a pertencer aos Estados Unidos. Naquela época, ninguém imaginava a grandeza da transação imobiliária feita pelo governo americano. Foi a maior aquisição pacífica de terras da história. O governo encarregaria os famosos expedicionários Lewis e Clark de fazer os estudos cartográficos e determinar onde começava o curso do Mississippi. A compra da Louisiana assegurou sua reeleição? Na política externa, Jefferson defendeu firmemente o comércio da Marinha Mercante Americana, atacada por corsários muçulmanos na Primeira Guerra de Trípoli. Evento militar em que, por ordem de Jefferson, os fuzileiros navais garantiram a passagem de embarcações americanas pelo Estreito de Gibraltar e Mediterrâneo africano. Dos eventos e da guerra com o México surgiu a estrofe do hino dos fuzileiros navais que diz assim: desde os salões de Moctezuma até as costas de Trípoli, lutaremos as batalhas da nossa pátria por terra, mar e ar. O segundo mandato de Thomas Jefferson foi menos confortável. Ele enfrentou piratas ingleses, espanhóis e muçulmanos que atacavam navios nas rotas comerciais. Assim, orientado por James Madison, ele aprova a lei de embargo contra a Inglaterra e Espanha, bloqueando o comércio com esses países. Isso causou uma catástrofe econômica, não para as nações sancionadas, mas para os Estados Unidos. O comércio entrou em declínio. Os fazendeiros não tinham para quem vender. Os embarques cessaram e os comerciantes americanos, que haviam desfrutado de anos de relações comerciais, foram à falência. O contrabando para o Canadá virou um grande negócio e o país estava prestes a uma insurreição. Jefferson teve que revogar o embargo no fim de seu mandato para ajudar seu sucessor. Jefferson deixou a presidência em 1802 com o país em crise financeira, mas com o território dobrado, resultando em um legado misto. Ele passaria o restante da vida entre Monticello e Washington, Distrito de Colômbia. No fim, Jefferson estava endividado e deixou pouco aos herdeiros. Sua saúde piorou por reumatismos graves nos braços e pulsos e falhas nos sistemas urinário e intestinal. Em 3 de julho de 1826, Jefferson agonizava com febre, rodeado de amigos e familiares. Ele faleceu em 4 de julho de 1826, aos 83 anos. Coincidentemente, seu rival político John Adams morreu poucas horas depois. Diplomata, revolucionário, polímata e político, sem dúvida alguma, Thomas Jefferson deixou um legado variado que estabeleceu as bases do Estado americano.